Olá, uma boa tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 23 de novembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque nesta edição para a nova formação da BRF. Tem novo presidente para as operações globais. Esmagamento de soja no estado do Mato Grosso cresce mais de 20% no mês de outubro. As informações sobre o mercado da soja aqui no Brasil e também os desdobramentos por ser feriado hoje nos Estados Unidos, Dia de Ação de Graças. E veja ainda hoje nesta edição informações sobre o setor seringueiro, que quer aumentar a alíquota de importação de borracha. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. O Agricultura BR de hoje vai falar sobre a safra de feijão do Brasil de primeira safra. Esta que é plantada agora na fase de verão. De acordo com dados da Conab, a safra do Brasil deve ser menor nesta temporada. Você vai saber o porquê ao longo dessa edição. Ainda falando sobre o feijão de primeira safra, você vai ver que o estado do Paraná, maior produtor do grão do Brasil, já está concluindo os trabalhos de semeadura e já começa a dar início à colheita desta nova temporada. Acompanhe com a gente ao longo dessa edição estes e outros destaques. E o Agricultura BR destaca no quadro Agroações, agora a nova presidência da BRF. Isso porque por lá houve eleição e foi eleito para o cargo de presidente global o José Aurélio Drummond Júnior. Ele já ocupava um cargo de destaque nas operações internacionais e agora fica sobre a sua responsabilidade a gestão da empresa em todo o mundo. Vamos saber como é que vem agora as ações da BRF, o acumulado dos últimos 30 dias. Os últimos 15 dias, principalmente para as ações da BRF, ele tem um registro de queda, mas agora mostrando alguma recuperação na última semana. No dia 24 de outubro, R$ 44,48 era o valor da ação da BRF na Bolsa de São Paulo. No dia 3 de novembro, caía para R$ 42,93. Dia 10 de novembro, caía de novo para R$ 41,02. No dia 21, agora, começa uma recuperação, vindo para R$ 41,30. No dia 22, uma ligeira queda de R$ 41,19. BRF vem ali com uma situação um pouco mais negativa em torno daquilo que acontece com o valor das suas ações. Vamos saber agora como é que vem as ações da BRF no mercado futuro. O pessoal está informando que não tem, então daqui a pouco a gente traz esses destaques para a BRF e a sua operação neste momento. E a soja em Chicago, ela fechou com alta antes deste feriado de quinta-feira. Hoje, quinta-feira, nos Estados Unidos, é dia de ação de graças, é uma data muito importante, equivale-se ou tão importante quanto a data de Natal, de Ano Novo também. Por lá, tudo parado e antes desse feriado, teve um fechamento com elevação para os negócios com a soja na Bolsa de Chicago. As posições de mais curto prazo fecharam com alta em torno de 8 centes por bushel nas posições negociadas. Vamos então trazer essas informações. Nós temos aqui vencimento de janeiro com $9,97 por bushel, alta de 8 centes, como você já viu. Março a $10, 8 centes o bushel e a posição de maio, $10, 18 centes o bushel. Esse é o fechamento desse último dia 22. Esse último dia 22 teve essa situação de elevação para os negócios com soja em Chicago. O dólar iniciou esta quinta-feira em queda frente ao real
em um dia de véspera de feriado nos Estados Unidos. A gente acompanha como que a moeda norte-americana se comporta agora no Brasil. Ela que havia conquistado o patamar de 3,30 há algumas semanas atrás, agora vem reduzindo, diante principalmente das questões políticas nacionais envolvendo as reformas, como a reforma da Previdência. Neste momento, o dólar comercial vem com leve alta de 0,12%, negociado a R$ 3,23 mais 9 aqui no país. Você fica agora com cotações da soja pelo Brasil. A demanda aquecida por óleo de soja tem aumentado o processamento do grão no país. No estado do Mato Grosso, o processamento no mês de outubro ficou bem mais forte na comparação com o mês de setembro. É o que apontou o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no seu boletim semanal. O processamento do grão no mês que terminou alcançou o volume de 880.510 toneladas, volume 21,4% à frente de setembro e registrando agora no acumulado de 2017 o volume maior desde o acumulado do ano de 2018. Além da demanda mais forte por óleo de soja, outro fator que tem influenciado no aumento do processamento do grão tem sido o alto volume disponível do grão colhido no Brasil, já que a safra passada foi recorde. E também outras questões mais físicas, como as questões das indústrias processadoras e as suas fases de manutenção, que estão alterando também esse calendário de processamento do grão pelo país. Destaque agora para o estado do Paraná, o segundo maior produtor de soja do Brasil, que está com o andamento do plantio bastante acelerado. De acordo com os dados da Secretaria de Agricultura do Estado, está quase chegando ao fim, portanto, as atividades de semeadura. Falta apenas 4% da intenção de plantio para ser concluída. Bom, o Paraná, que teve o período de vazio sanitário da soja alterado neste novo ciclo, pôde fazer o plantio da oleaginosa mais cedo, desde o dia 10 de setembro. Mas as chuvas não vieram e, com isso, o plantio da nova safra do grão foi atrasando. Com o retorno das atividades de semeadura, assim que a chuva voltou, os produtores aí sim aceleraram as atividades no campo e agora se encontram com um ritmo bem igual ao que se tinha nesta mesma época do ciclo passado e até já passa à frente. Segundo os dados do Departamento de Economia Rural do Estado Paranaense, até o dia 20 de novembro, no ano passado, 95% da safra 16-17 já havia sido semeada. Agora, em relação à safra nova, a temporada 17-18, plantio está já nos 96%. A notícia ruim é que a condição das lavouras de soja no Paraná piorou de uma semana para outra. No boletim divulgado na semana passada pela Secretaria de Agricultura do Estado, 95% das lavouras se encontravam em boas condições. Agora, esse índice é menor, é de 90%. 10% das lavouras se encontram em condições classificadas como medianas. Vamos agora saber informações sobre o clima. Clima que é um fator determinante para a safra de soja e demais culturas por todo o país. Há alguma expectativa em relação ao fenômeno climático Laninha? Muito tem sido comentado sobre a influência deste fenômeno, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, sobre a condição climática aqui no país. A Juliana Rezende conta pra gente agora qual que é a expectativa deste fenômeno acontecer e o que ele pode impactar nas atividades de campo. Confira os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho.
Olá, boa tarde a todos. Agora em fase de fenômeno Laninha, que é definido como as águas do Oceano Pacífico Central estão em resfriamento, ou seja, elas estão mais frias do que o normal para a época do ano. Com esse fenômeno em atuação, a distribuição das chuvas no Brasil pode haver uma modificação nessa distribuição das chuvas, ou seja, garantindo pancadas mais fortes e frequentes na metade norte do país e também pode acabar diminuindo as chuvas nas áreas mais ao sul, principalmente em algumas áreas do oeste e sul do Rio Grande do Sul. Só que outro fator pode acabar influenciando nessa distribuição, que é a temperatura do Oceano Atlântico. Pois a temperatura do Oceano Atlântico na costa da região Nordeste, Espírito Santo também, está um pouco mais abaixo do que o normal. Ou seja, as águas do Oceano Atlântico da costa do Nordeste estão mais resfriadas. E isso não dá suporte para que as frentes frias que chegam na costa da região Sudeste, Espírito Santo, acabem sendo alimentadas. Então, por conta disso, as frentes frias devem perder intensidade nessa região, o que não favorece para manter as pancadas de chuva de forte intensidade e também com maior frequência nessa região. Por outro lado, as águas do Oceano Atlântico na costa da região sul e sudeste estão um pouco mais aquecidas e isso favorece para que as frentes frias ganhem mais intensidade nessa região. Com isso, a diminuição das chuvas nas áreas mais ao sul, como é uma situação típica em anos de Laninha, pode acabar sendo um pouco modificada. Esse aquecimento das águas do Oceano Atlântico, da costa do sul e do sudeste, pode alimentar as frentes frias, garantir pancadas de chuva um pouco mais expressivas e acabar não ocorrendo essa diminuição das chuvas nas áreas mais ao sul do Brasil. Então, agora, com o fenômeno Laninha em atuação, o Oceano Atlântico, ou seja, a temperatura do Oceano Atlântico, pode acabar diminuindo essas características típicas do fenômeno Laninha. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui é hora de indicadores da soja pelo Brasil, que mostra qual está sendo o valor negociado pela saca do grão pelo país. A gente fala agora sobre o preço nos portos e o que aconteceu no acumulado do último mês. Em primeiro lugar, porto de destaque é o Porto de Paranaguá, que acumula alta de 2,7% em 30 dias. O preço da soja no Brasil tem oscilado nos últimos períodos em função da moeda norte-americana aqui no Brasil, que vem também sofrendo esta alteração. No dia 23 de outubro, a cotação da soja no Porto de Paranaguá era de R$ 72,50. No dia 30 do mês, subia para R$ 73,00 e para R$ 73,50 no dia 6 de novembro. Preço alcançou os R$ 74,00 no dia 16 e nesta quinta-feira, dia 23 do mês, já vem para os R$ 74,50. Valor este negociado então nesta quinta no Porto Paranaense. No Porto de Santos, outro importante porto de escoamento da safra brasileira de grãos, cotação da saca da soja nesta quinta também está em R$ 74,50. Vamos relembrar como que foi a comercialização no porto nos últimos 30 dias? Ela também sofreu oscilação, assim como no Porto Paranaense. Mas no Porto de Santos ela chegou aos R$ 75,00 na semana passada, quinta-feira, dia 16 de novembro. E de lá para cá, com o dólar voltando a recuar frente ao real, cotação da saca da soja também veio abaixo, para os R$ 74,50. O Agricultura BR vai agora fazer um rápido intervalo comercial, é o primeiro dessa edição. Hoje, muita informação para todo o Brasil, entre elas a aprovação da Câmara dos Deputados para o regime de urgência do projeto RenovaBio. Não saia daí, nós voltamos em instantes. A medida provisória que criou o refis do Fundo Rural está quase perdendo a validade. Em Brasília, o repórter Odacil Canepa conversou com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que falou sobre como está o andamento deste processo no Progresso. Ele traz os destaques nesta entrevista. Na verdade, o Fundo Rural é um debate tão profundo e tão complicado, porque é um debate de 20 anos. Nos primeiros, mais de 20 anos, nos primeiros 10 anos, tudo foi judicializado e o STF entendeu que era inconstitucional. Que em 2001 veio uma nova lei. Então esse que foi considerado inconstitucional ficou para trás. Essa nova lei também
judicializada em todos os tribunais regionais do Brasil e durante esses 16 anos debatendo isso nos tribunais e os produtores, os contribuintes dessa contribuição acostumaram que não deveriam pagar, até porque todos os tribunais deram liminar e suspenderam o pagamento. Depois de 16 anos dessa segunda etapa, já que a primeira já havia sido derrotado pelo STF, resolve tornar ele constitucional. E isso assustou todo mundo, até o governo. Ninguém esperava a constitucionalidade de um programa como esse. Quando o STF decide isso, vai começar a cobrar a dívida. Então nós, do Congresso Nacional, da Frente Parlamentar Agropecuária, inicia uma luta com a Receita Federal para impedir o lançamento dessa dívida antes de qualquer negociação. Conseguimos segurar por muitos meses. Aí veio o acórdão do STF, veio a resolução do Senado, que pede a remissão das dívidas, mas que não é reconhecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e não dá eficácia a essa resolução para dar essa remissão. Mais um tema que vai ser judicializado no STF. O STF vai ficar com a última palavra. O que sobrou como instrumento do Congresso Nacional foi a medida provisória. Parte do setor não concorda com a medida provisória, mesmo tendo anistia de juros, de multas, de toda a sucumbência, encargos e deixando apenas o valor bruto, né, de todo esse tempo. E fazendo um parcelamento para 240 meses. Acham que mesmo assim os pequenos e médios não conseguirão pagar. Então nós temos duas saídas. Se não votar e cair a medida provisória, vai dia 1º de janeiro a Receita Federal poder lançar toda a dívida, incluindo juros, multas, correções e tudo mais, que é um valor muito alto. E se aprovar, vai já o parcelamento, quem vai ter que aderir a isso até janeiro. Então nós estamos aí numa sinuca de bico, ou seja, numa encruzilhada, onde parte do setor não concorda, outra parte acha que tem que fazer, mas no final das contas, se o Congresso não fizer nada, o que o STF decidir é o que vai ficar prevalecendo, e isso pode ser tanto a anistia, quem sabe ele julgando o recurso, como a cobrança total. E a votação vai acontecer amanhã? A votação teria que ser até dia 28, senão vai caducar a medida provisória, aí acabou os instrumentos. Caducando a medida provisória, não pode ser editada uma nova medida provisória esse ano e nem o ano que vem. Então, ficaria todos esses devedores na mão da Receita Federal, caso o STF não mude o seu posicionamento. E como que fica, deputado, na Câmara e no Senado? Nós vamos tentar ainda conversar com o ministro Meirelles, né, com a relatora Tereza Cristina, convencer o presidente da República, que já acenou para melhorar ainda mais a negociação, e vamos tentar avançar ainda mais a negociação para tirar ainda mais esses valores altíssimos que ainda está impedindo muitos de aderirem ao programa. E olha, recentemente recebemos aqui nos estúdios do Agricultura BR a relatora da medida provisória do Fundo Rural, a deputada Tereza Cristina Corrêa da Costa, do Mato Grosso do Sul, que comentou a respeito do relatório final e também dos prazos. Se a AGU, enfim, os órgãos do governo federal, porque esse imposto ele é federal, ele não é estadual, né? Então o impacto para as contas públicas do país, do Brasil, né? Se o governo achar que existe como colocar o que vem no bojo do PRS 13 como na medida provisória, eu não tenho nenhum problema, eu acho que isso seria muito bom para o setor. Agora, se isso não for possível, nós estamos pedindo o quê? Nós estamos tentando evitar o mínimo, o máximo de prejuízo para o produtor rural que não esperava por essa conta. Ninguém esperava por ela. Que você pode ter uma dilapidação sobre... Exato. Não vai ser fácil, nós vamos apanhar muito da sociedade no geral, que não é do agronegócio, porque as pessoas não entendem isso num período de crise, como nós estamos vivendo econômica, em que o governo está com dificuldade com as suas contas, né? E aí você dá um perdão de 17 bilhões para um setor. Apesar dele ser absolutamente defensável, nós vamos ter que nos explicar muito, né? Então, assim, é uma matéria difícil que nós vamos apanhar muito lá no plenário, dependendo de como é que ela vem, como é que vai ser o fechamento
da medida provisória, assim como o Refis também. O Refis apanhou-se muito. Algumas coisas passaram, outras não. Na verdade, isso não deixa de ser. A medida provisória é um refis. Teria sido muito mais fácil se tivesse entrado. Se o Supremo tivesse feito o que tudo levava a crer que ele fizesse, que era fazer o perdão para trás, já que todo mundo, todas as instâncias inferiores diziam que, quer dizer, julgaram inconstitucional esse tributo, né? Mas não foi o que o Supremo julgou. Então, o Supremo é a corte máxima. Se a decisão dele não vier na modulação e continuar como ela está, é muito difícil a gente poder decidir diferente do que é o que veio na medida provisória, melhorando alguns pontos. Por exemplo, na medida provisória veio 4% de pagamento inicial. Na entrada, pouca gente consegue fazer isso. Então, quando você aperta muito, pouca gente também adere ao programa. Então, a adesão fica menor. Eu acho que o governo tem que querer que a adesão seja grande, maciça, né, para que a gente possa ter os nossos... ter as nossas certidões positivas na Receita Federal, porque isso impacta no crédito. Isso não é uma coisa muito simples. Não tem acesso, é importante, né? Não tem acesso ao Plano Safra. Exatamente. Nós ficamos limitados em várias opções, principalmente quem precisa de crédito constantemente, como o agricultor. O pecuarista, ele até é mais sazonal, mas ele precisa também, né, de investimento. Nós aqui temos FCO, tudo isso ficaria limitado. Então, o que eu penso é o seguinte, que nós temos que continuar com a medida provisória e apressar para que essas outras decisões que são do governo e do judiciário, elas aconteçam o mais rápido possível, se possível, antes da medida ser votada pela Câmara e pelo Senado. Essa foi a Tereza Cristina Corrêa da Costa, a relatora da medida provisória do Fundo Rural. Ela atualmente está sem partido, é eleita pelo estado do Mato Grosso do Sul. Ainda alguns desdobramentos que você vai acompanhar sempre aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, com as informações a respeito de como que fica, então, essa medida provisória e também a aprovação final. A expectativa é que ela realmente passe pelo Congresso brasileiro com a aprovação final, com o relatório da maneira como ele foi relatado pela Tereza Cristina. O Agricultura BR destaca agora o preço do milho, mercado físico nacional no centro-oeste brasileiro. Começando pelo estado de Goiás, você acompanha comigo o que acontece por lá. Tem alta no período considerado pela equipe do Agricultura BR, os últimos 30 dias, alta de 8,70%. No dia 23 de outubro, eram R$ 23,00 a saca de 60 quilos. No dia 30, R$ 23,50. Dia 8 de novembro, R$ 24,00 a saca de 60 quilos. Dia 14, R$ 24,50. E dia 23, R$ 25,00 a saca de 60 quilos. Portanto, movimento de alta para os negócios com milho no estado de Goiás. Nós seguimos falando a respeito de como estão os valores praticados no centro-oeste brasileiro. Vamos ver mais um estado agora, é o que nós acompanhamos, trazendo agora aqui o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, nos últimos 30 dias, vem com alta de 4,76%. No dia 23 de outubro, vem a R$ 21,00 a saca de 60 quilos. Valor mantido no dia 1º, no dia 8 também tinham R$ 21,00 por saca. Dia 13, R$ 22,00, subia para esse valor, e no dia 22, mantendo R$ 22,00 a saca de 60 quilos, nesse dia 23 de novembro, para o estado do Mato Grosso do Sul. Já o estado do Mato Grosso tem uma movimentação de alta um pouco maior do que no Mato Grosso do Sul, que nós vamos ver agora. São 30 dias, 10% de alta. No dia 23 de outubro eram R$ 15,00 a saca. Dia 4 de novembro, R$ 15,50. 7 de novembro, R$ 16,00 a saca. Dia 13, R$ 16,50. E dia 23, R$ 16,50 por saca de 60 quilos.
O Paraná deu início à colheita do feijão de primeira safra. O estado é o maior produtor do grão no Brasil. De acordo com a Secretaria de Agricultura do estado, as lavouras que se encontram ainda em desenvolvimento variam muito em relação ao estágio vegetativo. Tem lavouras ainda germinando, enquanto outras já sendo colhidas. O último relatório do Departamento de Agricultura do Estado mostra que 4% delas estão na fase de germinação. A maior parte está em fase de desenvolvimento vegetativo, representando 40% da intenção de plantio. 26% da área plantada se encontra em floração, 22% em frutificação e 8% já na fase de maturação final, quase pronta para fazer a colheita. O Paraná ainda está finalizando as atividades de plantio, tem cerca de 98% da área plantada. A condição das lavouras é que não é tão positiva assim. Apenas 75% delas se encontram em boas condições. O restante está dividido da seguinte forma: 20% está em condição classificada média e 5% em condições ruins. Cerca de 1% da safra de feijão de primeira safra já foi comercializada no estado paranaense. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta para quem está fazendo a colheita do feijão. Acompanhe. Produtores de feijão do centro-sul do Brasil seguem avançando com as atividades de colheita. E agora, ao longo dos próximos períodos, as instabilidades vão ganhar intensidade e se tornar cada vez mais frequentes no centro do país, tanto no sudeste como também no centro-oeste. E por conta disso, os produtores podem acabar até atrasando as atividades de colheita das lavouras de feijão. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada em Minas Gerais, oeste do Paraná também, sul do Mato Grosso do Sul. A partir dos próximos 5 dias, as chuvas vão seguir com forte intensidade na região sudeste e centro-oeste. Isso vai ocorrer por conta da formação de uma frente fria nas áreas mais ao sul do país. E esse sistema frontal ele vai avançar pela costa do sudeste e vai conseguir organizar um canal de umidade. Por conta disso, vai ter previsão de chuva forte entre o centro-oeste e sudeste também. Goiás e Minas Gerais é que devem receber os maiores volumes de água em apenas 5 dias. A partir do segundo período, as instabilidades agora na região sul seguem perdendo intensidade. Tempo firme, principalmente aqui no estado gaúcho, e pancadas fracas entre Santa Catarina e no Paraná. E a atuação ainda de um canal de umidade vai garantir chuvas fortes entre Minas Gerais, Goiás também, acumulados de 50 até 70 milímetros, e não descarta-se o risco para temporais nessas regiões. No decorrer do terceiro período, a primeira semana do mês de dezembro vai ser marcada ainda por chuvas frequentes e com forte intensidade no centro do país, entre o centro-oeste e o sudeste principalmente. Vai ter chuva forte aqui entre Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul também, acumulados de 50 até 70 milímetros nessas regiões. No Rio Grande do Sul, até pelo menos o dia 8 do mês de dezembro, chuvas fracas. Tempo firme ainda vai conseguir predominar, algumas pancadas de chuva até podem ocorrer, mas de maneira bem mais fraca. Então, produtores de feijão do Centro-Sul, que seguem avançando com a colheita agora nos últimos períodos, podem acabar sendo atrapalhados por conta das instabilidades com forte intensidade e ainda frequentes nas áreas centrais do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A produção de feijão do Brasil na primeira safra deve ser menor neste ciclo na comparação com a temporada passada. A Conab apresentou este número no seu segundo relatório esperado para a safra de grãos do Brasil, temporada 17-18. A área plantada pode cair até 14%. E essa redução é explicada em uma menor área plantada, puxada pelo estado da Bahia, mas também por uma produtividade menor estimada para este novo ciclo. Os números da Conab para a safra de feijão, primeira temporada do Brasil, é de que a área alcance uma média de 1.010.000 hectares, que pode ficar entre 7% até 10,7% abaixo do que o Brasil cultivou com feijão na primeira safra no ciclo 16-17. A produtividade média esperada é de 19,68 sacas de 60 quilos por hectare. Um índice que também está mais baixo em relação ao ciclo passado, fica em 3,5%. A produção está estimada em uma média de 1.190.000 toneladas, volume esse que o Brasil consome praticamente todo. O volume para a primeira safra é menor, entre 10% até 14%. Falando ainda em relação a essa primeira safra de feijão do Brasil, a maior parte da produção é do feijão
cores, mas tem também feijão preto e feijão calpi sendo produzidos na primeira safra. Feijão em cor representa 63% deste novo ciclo no feijão de primeira safra. 26% do feijão preto, quase todo ele produzido pelo estado do Paraná, e 11% de feijão calpi. Você fica agora com os últimos destaques do setor de hortifruti do país. Pequenos produtores da região norte de Minas Gerais estão apostando no uso de mandioca para a alimentação do rebanho bovino. Orientados pela Emater de Minas Gerais, os pecuaristas utilizam a mandioca de forma integral, aproveitando inclusive a parte aérea da raiz. Devido à sua rusticidade, a mandioca é pouco exigente em fertilidade de solo e tolerante a períodos de seca, e por isso é uma alternativa também para a substituição do milho e do sorgo na região norte do estado, aumentando a oferta de alimentos. O uso da raiz tem gerado economia para os produtores e mais qualidade para a alimentação animal. A Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo. Ainda hoje a gente fala sobre o projeto do RenovaBio, que ganhou agora regime de urgência para tramitação. Você vai saber também sobre a produção de café em grandes produtores e exportadores do mundo, como a Colômbia. Voltamos já. O preço do café Conilon vem em alta nos últimos dias no Brasil, mas o acumulado de novembro ainda é negativo para essa variedade. O preço vem tendo algumas valorizações nos últimos dias, porque as torrefadoras estão demandando mais, ou seja, indo em busca deste produto. Porém, os negócios não têm tido muito sucesso, porque muitos produtores ainda estão retraídos do mercado, o que dificulta, portanto, o fechamento das negociações. Vamos acompanhar, então, como foi o negociamento das sacas que foram vendidas nos últimos dias no estado do Espírito Santo e o indicador que mostra o preço que está sendo pedido na comparação com o que está sendo pago. Valor nesta última quarta-feira, 22 de novembro, fechou em R$ 368,84. Foi mais um dia de valorização, já que o preço da saca vem subindo dia a dia, pelo menos nesta comparação que trazemos aqui no Agricultura BR. O acumulado do mês, como eu dizia, ainda é negativo, o preço segue 1% abaixo do fechamento de outubro. Vamos saber agora como é que fica o mapeamento de chuvas no Espírito Santo, que é o maior produtor de café Conilon aqui no Brasil. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Com as chuvas se concentrando na região sudeste ao longo dos últimos períodos, as lavouras de café Conilon do Espírito Santo foram beneficiadas, porque essas instabilidades acabaram ocorrendo de forma mais frequentes e, por conta disso, acabou aumentando a umidade do solo aqui no estado do Espírito Santo, agora com índices de 80% até 90% na maior parte do estado. Então, a umidade do solo ainda segue favorecendo o desenvolvimento dos cafezais no Espírito Santo. No decorrer dos próximos 5 dias, a formação de um novo sistema frontal nas áreas mais ao sul do Brasil vai conseguir garantir que esse sistema avance até a costa do Sudeste e vai garantir também que esse sistema consiga organizar um canal de umidade que acaba transportando mais umidade da Amazônia para o centro do país. Por conta disso, vai ter previsão de chuva na maior parte do Sudeste. As pancadas mais fortes ficam em Minas Gerais. No Espírito Santo ainda vai ter previsão de acumulados significativos de até 30 milímetros, principalmente na metade sul do estado. No decorrer da segunda semana, entre os períodos do dia 29 de novembro até o dia 3 de dezembro, as chuvas vão conseguir migrar agora de forma mais expressiva para o norte da região sudeste. E por conta disso, o estado do Espírito Santo vai receber pancadas de forte intensidade, com acumulados de 70 até 100 milímetros. Risco para temporais nessas áreas. No decorrer do terceiro período, as instabilidades agora no sudeste ainda devem persistir. Dessa vez, até o dia 8 do mês de dezembro, as chuvas seguem
seguem fortes e no Espírito Santo, pancadas ainda volumosas, com acumulados de até 70 milímetros. Então, pelo menos ao longo das próximas semanas, primeira semana do mês de dezembro, as chuvas no Espírito Santo vão ganhar bastante intensidade. Vai ter previsão de acumulados elevados em apenas 5 dias ao longo das próximas semanas no estado do Espírito Santo, e os produtores de café Conilon devem ser beneficiados, porque essa chuva tem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo na maior parte do estado. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. No cenário internacional, o preço do café Conilon vem muito baixo. O que acontece é que o país que mais produz essa espécie no mundo, que é o Vietnã, tem a expectativa de ter uma produção muito positiva neste novo ciclo. O clima por lá tem colaborado com as lavouras, o que indica boa safra vindo por aí. Essa pressão que acontece no mercado internacional também influencia aqui no Brasil, por isso que os valores também vêm em baixa. A gente acompanha o que acontece no cenário agora, lá na Bolsa de Londres. Leve recuperação para o café robusta negociado na Bolsa Londrina, alta de 0,17% apenas para as posições de mais curto prazo. Mas veja que o valor vem muito baixo, a 1.760 dólares por tonelada. Um patamar que é referência para o mercado, ou seja, um valor que é visto como positivo, é acima de 2.000 dólares por tonelada, portanto, os valores vêm bem pressionados. A posição de março vem a 1.747 dólares por tonelada, também com leve alta de 0,17%. Enquanto isso, maio de 2018 negocia a tonelada do café robusta a 1.756 dólares, leve alta de 0,05%. A Agricultura BR segue falando de café agora mais por arábica e os grandes produtores e exportadores do mundo. E uma coisa que todo mundo sabe é que a Colômbia, além de ter, evidentemente, um café de ótima qualidade, assim como o Brasil também tem, eles têm muito marketing. E a Colômbia, ela está com uma previsão de produção melhor nesse mês de novembro, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Se o clima continuar ajudando, é muito provável que os colombianos, na temporada 2017-2018, tenham uma produção de 14 milhões e 700 mil sacas de café, que é uma variação até de 100 mil sacas superior àquele número que foi apresentado no mês de outubro, e os números do Departamento de Agricultura norte-americano, assim como no Brasil, que são sempre maiores do que aqueles que a Conab prevê, lá na Colômbia é a mesma coisa. Os Estados Unidos também prevêem uma safra maior do que o órgão lá da Colômbia. Mas vamos ver os dados, então, primeiramente mostrando aqui o Departamento de Agricultura norte-americano em relação à produção de café colombiana. Temporada 16-17 teve 14 milhões e 600 mil sacas de produção. Esse é o mesmo número, inclusive, que era previsto para 17 e 18 no mês de outubro. Agora, em novembro, na 17 e 18, sobe para 14 milhões e 700 mil sacas de café. Uma correção para cima de 100 mil sacas de café, basicamente formada por café arábica, é o café da grande qualidade dos colombianos. A produção por lá está em níveis recordes e não vista desde a década de 90. Esses 14 milhões e 700 mil sacas aqui é um número bem mais alto do que o Departamento de Agricultura norte-americano costuma apurar na Colômbia, que está sempre lá na casa de 13 milhões de sacas. Um outro dado importante é que os dados da associação e das federações de cafeicultores colombianos sempre estão apontando agora para essa nova safra, que volta a ter níveis dos anos 90 e na casa de 13 milhões e meio, que é um número superior ao que estava sendo trazido antes, que era na
casa dos 12 milhões. Isso acontece principalmente por conta de tratamentos que foram colocados nas plantas que ainda existem de café, que passaram também por uma crise em relação à sanidade, e um outro fator também é replantio em áreas de café, o que faz com que o resultado de produção cafeeira na Colômbia seja muito maior. Vamos ver os dados agora que mostram o da Federação Nacional da Cafeicultura da Colômbia. Pode observar aqui que é 1 milhão de sacas abaixo daquilo que é previsto pelo Departamento de Agricultura norte-americano. O departamento sempre coloca números maiores em relação a qualquer fonte nos países produtores de café. De acordo com essa federação na Colômbia, 13 milhões e 500 mil sacas foram produzidas na temporada 16-17, já com uma recuperação forte em relação aos últimos anos, e a 17-18 em 13 milhões e 600 mil sacas de café. Um dado importante que eu comentava logo no começo de falar dessa notícia é que a Colômbia, além de ter um café de ótima qualidade, também tem muito marketing sobre ele e atinge os principais países consumidores, que são grandes consumidores não só pelo volume, mas também pelo preço pago pelo café, como Estados Unidos e União Europeia. Veja só como é que está repartido esse café colombiano, que é quase todo exportado pela Colômbia. 44% do café exportado pelos colombianos vão para os Estados Unidos. Para a União Europeia, 25%. Para o Japão, 10% e para o Canadá, 7%. Aqui, café colombiano, por conta dessa figuração, esse marketing mais forte, atingindo sempre os principais países consumidores do mundo, aqueles que pagam mais. Aqui no Brasil, a cotação do café arábica vem desvalorizada, impulsionada pelos valores baixos do cenário internacional. O café arábica negociado na Bolsa de Nova York tem caído em função do clima favorável à safra do Brasil, já que o nosso país é o maior produtor e exportador dessa variedade em todo o mundo. Apesar da desvalorização dos preços negociados no mercado doméstico, o ritmo de negócios aumentou nos últimos dias. É isso que mostra para a gente o CPEA, falando que o que incentivou os negócios nesta última semana foi, em especial, o dólar mais alto frente ao real, que fez com que algumas negociações saíssem do papel. De acordo com o CPEA, a comercialização que foi mais intensa foi de cafés de qualidades inferiores, como o Bebida Rio. Cafés de qualidade superiores tiveram menores negócios. Vamos aos números agora em relação à cotação da saca de 60 quilos para o estado de São Paulo. Os valores são do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor. Fechamento desta última quarta, 22 de novembro, foi de R$ 451,73. Veja como o valor do arábica vem oscilando nos últimos dias aqui no país, assim como oscila lá fora. O acumulado deste mês de novembro registra agora valores bem parecidos com o finzinho do mês de outubro. E a seguir no Agricultura BR, você vai ter informações a respeito, mais uma vez, dos debates em relação à Rússia e também a suspensão da compra de carne bovina e suína aqui do Brasil. E ainda nesta edição, informação sobre o clima para a região Nordeste. Fique conosco, voltamos já. Olha, por enquanto, aquela história da Rússia suspender a compra de carne bovina e suína do Brasil segue. Deve começar no próximo dia 1º de dezembro. Essa é a expectativa em relação ao que foi colocado à disposição de todo o público, para o mundo todo, na página oficial do Serviço Sanitário Fitossanitário da Rússia. O Agricultura BR retoma esse assunto que nós estamos falando desde a segunda-feira por conta dos novos desdobramentos que tiveram em relação a esses fatores ligados a essa possível suspensão. É importante lembrar
que a Rússia, ela compra, é o quarto maior comprador de carne bovina, quinto maior comprador de carne bovina do Brasil e tem uma importância muito forte para a carne suína. Ela, no ano de 2016, comprou 33,8% de toda a carne suína que saiu do Brasil e 10,8% da carne bovina. Suspendeu toda a indústria frigorífica que faz essa exportação. E nós estamos dizendo desde a segunda-feira que esse é o motivo para ficar alerta, mas não precisa perder o sono por conta disso. Daqui a pouco a gente retoma essa informação. Antes a gente mostra esses embarques para a Rússia durante o ano passado. O total de carne bovina que o Brasil exportou foi de 1.351.000 toneladas, para a Rússia 138 mil, fica aí na casa de 10,2%. Carne suína total foram 725.000 toneladas, 245.000 toneladas foram para a Rússia, portanto 33,8% de toda a carne. Ao todo, foram 59 frigoríficos que foram 59 frigoríficos que foram suspensos, de acordo com o comunicado que está no portal da Defesa Sanitária da Rússia, 59 frigoríficos bovinos, 32 indústrias frigoríficas de carne suína. Agora, por que a Agricultura BR tem dito que não precisa se preocupar tanto com essa questão? Primeiro, que a decisão da Rússia de tomar essa suspensão acontece no momento em que eles não recebem mesmo mercadoria. Portanto, agora, já no final do ano, quando o inverno russo já diminui bastante a capacidade portuária daquele país. Um outro fator que é muito importante é político e econômico. Primeiro, que a Rússia rompeu as relações comerciais com todos os países, e aí eu incluo principalmente Estados Unidos e toda a União Europeia. Todos os países que foram contra as suas ações militares na Ucrânia. Com isso, os russos não têm de onde comprar, apenas estão pressionando mesmo para colocar produtos seus aqui no país. Esses produtos, como nós já dissemos durante a semana, são trigo principalmente e até picanha bovina que eles querem colocar aqui no Brasil. Essa é a expectativa dos russos. Havia até um flerte por conta de algumas declarações do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em sua última visita da Rússia, que eles entenderam como uma promessa. E agora eles pressionam para que isso venha a ocorrer mesmo. Mas a Rússia não tem de onde comprar carne, ela vai ter que comprar carne do Brasil. Nesta quarta-feira, pelo menos até esta última quarta-feira, o Ministério da Agricultura do Brasil não havia recebido ainda o comunicado oficial dessa suspensão. Por outro lado, técnicos do Ministério da Agricultura do Brasil e também os representantes do Serviço Sanitário Russo estavam conversando através de teleconferências. É o que nós vamos ver agora na reportagem. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, minimizou a informação. Segundo ele, a raptopamina, um estimulante de crescimento usado legalmente no Brasil, não foi aplicado na carne exportada para a Rússia. De acordo com o Departamento de Inspeção de Produtos Animais do Ministério da Agricultura, a carne suína passa por uma segregação na hora do abate. Quer dizer, a carne do animal que recebe o estimulante não é vendida para a Rússia. O Serviço Técnico do Ministério da Agricultura pediu laudos para a Rússia para confirmar a presença do estimulante na carne suína vendida para aquele país. Enquanto isso, a bancada ruralista aqui no Brasil se diz preocupada com as exportações de carne do país e também cobra do governo federal uma ação mais enérgica na hora de comprar produtos de outros países. É muita exigência para aquilo que nós vendemos para fora e pouca exigência daquilo que nós compramos de fora. Então nós precisamos equilibrar esse jogo no que se trata a sanidade, a vigilância sanitária. O Brasil é muito exigido pelos países que importam do Brasil e o Brasil exige pouco dos países que vendem para o Brasil. Em relação à balança comercial, ao impacto econômico das exportações, impacta muito pouco. O maior problema está justamente nas plantas, nesses empregadores e que pode atingir o emprego dessas plantas nesse primeiro momento. Mas eu acho que é algo sanável. A Rússia responde por 40% da carne suína exportada pelo Brasil e 11% da carne bovina. Odacil Canepa para o SBA.
A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pediu apoio aos deputados e senadores para aumentar a alíquota de importação da borracha natural. A entidade quer o retorno dos 14% do tributo e também a inclusão do produto na lista de tarifa externa comum. Em 2016, a Câmara de Comércio Exterior subiu o imposto de 4% para 14%, mas a medida valeu por apenas um ano e venceu no mês passado. A CNA quer a volta desta alíquota para evitar prejuízos aos seringueiros, com a entrada da borracha importada, principalmente da Ásia. Segundo o presidente da Comissão Nacional de Silvicultura e Agrocivicultura da Confederação, os investimentos feitos pelos eveicultores levam em média 7 anos para dar retorno. Desta forma, ele defende que a alíquota seja permanente. Como os preços asiáticos são muito baixos, a concorrência é desleal, na opinião do presidente. Sem o aumento do imposto, a importação será incentivada e os preços no mercado interno tendem a cair. Na terça-feira desta semana, foi entregue um ofício oficial para o governo com este pleito dos produtores. O Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos é um projeto público que orienta e capacita produtores, audita e certifica a produção de alimentos orgânicos. Até o momento, de acordo com o governo paranaense, foram certificados 2.199 produtores. O programa contribui para que o Paraná ocupe a posição de maior produtor de orgânicos do Brasil, com produção de 130 mil toneladas de alimentos por ano, segundo o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater. O governo do estado já destinou R$ 5.500.000 ao projeto, valor que deve somar R$ 8 milhões com a efetivação da fase 3, que segue até 2018. Os recursos são do Fundo Paraná, vinculado à Secretaria do Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O coordenador da unidade gestora do Fundo Paraná, Luiz César Cauano, explica que o programa de certificação de orgânicos favorece o pequeno produtor, que recebe assistência técnica e certificação gratuita, e a população com acesso a alimentos mais saudáveis. Vou mandar o recado agora exatamente para o pecuarista brasileiro que precisa estar muito atento à sanidade do seu rebanho. E se tem uma ameaça que é sanitária e principalmente econômica, é a aftosa. É por isso que precisam todos estarem atentos ao combate. Tem gente que não vacina o gado contra a aftosa e aí a vaca vai para o brejo. É tão simples prevenir, é só vacinar o gado, gente. Mas atenção, conserve as vacinas sempre frias, entre 2 e 8 graus. E lembre-se, cada estado tem o seu calendário de vacinação contra a aftosa. Lá no site do Ministério da Agricultura tem tudo explicadinho. Anota aí, agricultura.gov.br. Vacine seu rebanho. Brasil sem aftosa. Esta conquista também é sua. O assunto agora é o leilão da massa falida Lajinha Agroindustrial do grupo do João Lira, que atua no segmento de açúcar e álcool no Triângulo Mineiro. Saiba mais sobre essa oportunidade nesta reportagem. O Triângulo Mineiro é uma das regiões mais ricas do estado de Minas Gerais, onde as principais indústrias estão relacionadas ao setor de açúcar e álcool. Nos últimos anos, o Triângulo Mineiro é a região que mais tem recebido investimentos. O município de Ituiutaba faz parte da mesorregião do Triângulo Mineiro, localizado no sudoeste do estado. A região tem um regime pluviométrico bastante definido. E as precipitações no período safra são reduzidas, o que permite um aproveitamento do tempo de 85% ou até maior, se as condições operacionais agrícolas e industriais forem adequadas.
A cerca de 42 quilômetros do município de Ituiutaba está o município de Capinópolis, onde está localizada a usina Vale do Paranaíba, da massa falida Grupo João Lira, que está indo a leilão agora no mês de novembro. A primeira praça será no dia 30 de novembro, com encerramento às 14 horas. E a segunda praça será no dia 7 de dezembro, com encerramento também às 14 horas. A usina Vale do Paranaíba possui um nível de automação industrial bastante elevado em todos os setores. Por ser uma usina bem planejada, todas as suas instalações operacionais e a maior parte das áreas de circulação são concretadas ou asfaltadas em excelentes condições, acima da média da maioria das usinas da região. Os equipamentos eletromecânicos estão em bom estado de conservação. As oficinas mecânicas e elétricas estão bem conservadas, sem problemas para voltarem a funcionar. A usina produzia açúcar em sacos nas últimas safras, e os equipamentos de tratamento de calda e evaporação são os suficientes para uma produção máxima de 9.000 sacas-dias de açúcar cristal branco. Assim, quando se prioriza a produção de açúcar durante toda a safra, a capacidade máxima de produção em 207 dias é calculada em 9.000 sacas vezes 207 dias, é equivalente a 1.863.000 sacos de 50 quilos, ou 93.150 toneladas. A usina produzia etanol anidro e hidratado em fermentação contínua. Assim, é estimado, em função dos equipamentos existentes, uma produção máxima de 600 metros cúbicos dia, sendo 60% em etanol anidro e 40% de etanol hidratado. Considerando 207 dias úteis de safra e priorizando etanol anidro 60%, podemos calcular o máximo de produção em 207 dias vezes 600 metros cúbicos é equivalente a 124.200 metros cúbicos cada safra, sendo 74.520 metros cúbicos de etanol anidro e 49.680 metros cúbicos de etanol hidratado. De acordo com esse quadro, no ano de 2012 e 2013, na usina foram moídos 1.152.089 toneladas de cana, que resultou em 54.814 toneladas de açúcar. Na mesma safra, produziu 58.120 metros cúbicos de etanol anidro e 5.813 metros cúbicos de etanol hidratado. A usina Vale do Paranaíba possui também 17 imóveis rurais com uma área de aproximadamente 3.210 hectares, sendo a maioria cultivado com cana. Tá aí. Com toda esta produção, aqui surge uma grande oportunidade para você investir no setor de álcool e açúcar no Triângulo Mineiro, participando desse leilão da massa falida João Lira, muito conhecido na região como Lajinha Agroindustrial. Se você tiver interesse por mais informações sobre este leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbid.net/lajinha, ou por telefone 0 operadora 11 4950 9660. A Câmara dos Deputados aprovou nesta última quarta-feira, dia 22 de novembro, o regime de urgência para o RenovaBio, projeto de lei que cria a Política Nacional de Biocombustíveis. Por 299 votos a favor, o RenovaBio passa agora a ser prioridade na pauta de votações da Câmara. O projeto busca substituir combustíveis fósseis poluentes e não renováveis no Brasil por renováveis e limpos. O projeto prevê metas claras de aumento na adição obrigatória do biodiesel ao diesel de petróleo, do etanol anidro à gasolina e do bioquerosene ao querosene de aviação. No caso do biodiesel, cuja mistura sairá de 8% para 10% em março de 2018, o projeto prevê um percentual de 15% até o dia 1º de janeiro de 2022 e de até 20% até 1º de janeiro de 2030. Para o etanol, que é misturado à gasolina, hoje em dia em até 27%, o projeto prevê que ele vá a 30% no ano de 2022
e para 40% em 2030. Além disso, a participação do etanol na matriz de combustíveis para veículos leves, incluindo o anidro e o hidratado utilizado direto no tanque, chegaria a 55% em 2030. Essa meta faz parte dos compromissos ambientais que o Brasil propôs na COP21, Conferência Mundial do Clima, que aconteceu em 2015 em Paris, que cria metas para a redução dos gases causadores do efeito estufa. E por aqui o Agricultura BR fala a respeito da comercialização de etanol. E olha, a semana compreendida entre os dias 13 e 17 de novembro teve uma movimentação de negócios 52,3% inferior àquilo que acontecia uma semana imediatamente antes. De acordo com o CPEA, isso ocorreu principalmente por conta do feriado do dia 15 de novembro e também a antecipação por parte das usinas para se prepararem exatamente para o feriado. De qualquer maneira, os valores continuam se elevando. Vamos saber então como é que vem esse andamento aqui, o indicador semanal para o etanol hidratado aqui em reais por litro. No dia 20 de outubro era R$ 1,53. No dia 27, R$ 1,57 o litro. No dia 3 de novembro, R$ 1,58. Dia 10 desse mês, R$ 1,62. E nesse último dia 17, aqui principalmente encerrando aquela semana que foi mais fraca nas aquisições, R$ 1,67 por litro, de acordo com a Exalc e CPEA, para a movimentação do etanol hidratado. Esta foi a 8ª semana de valorização seguida para o etanol hidratado negociado no estado de São Paulo. Para o etanol anidro, que é aquele que é adicionado à gasolina, também tem tido valorizações frequentes. Esta foi a 8ª semana de valorização também para este etanol. Acompanhe na tela quanto foi negociado nesta última sexta-feira, dia 17 de novembro, a R$ 1,82. Este valor para o etanol anidro trata-se do mais alto desde o mês de fevereiro. Os valores atuais para o etanol hidratado, que é aquele que possui de 4 a 5% de água na sua composição, também trata-se hoje em dia do mais alto desde fevereiro de 2017. Juliana, nós vamos para o intervalo agora. Daqui a pouco nós vamos trazer informações a respeito da atividade acadêmica voltada para o agronegócio. E ainda hoje tem o quadro Agricultura BR Responde para Euclides da Cunha, na Bahia. Voltamos já. Você vai acompanhar agora uma reportagem que mostra a iniciativa dentro das universidades para o setor do agronegócio. Foi um trabalho feito por uma universidade do Mato Grosso do Sul, a Uniderp, e também a AproSoja MS. Você confere os destaques no quadro Caminhos da Produção. Universitários dos mais diversos cursos de graduação das instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul participaram do primeiro congresso acadêmico promovido pela AproSoja. A abertura do encontro foi no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo, em Campo Grande. A abordagem interdisciplinar é no fato de que o agro ele não se mantém apenas pelas ciências agrárias. Nós temos aí as abordagens, os profissionais de todas as áreas e todas as ciências de conhecimento, nós precisamos. Não só diretamente ligado ao agro, mas nas cidades, nos municípios onde o agro se desenvolve de forma expressiva, tem aí campo e mercado de trabalho para todas as áreas, todos os profissionais. Então é uma preparação para esses estudantes, para que eles, de uma forma antecipada dentro da universidade, eles comecem já os seus estudos, comecem já a identificar e trabalhar e conhecer o agro antes mesmo de sair da universidade. Entre os palestrantes, o jornalista e publicitário José Luiz Tejon, que prendeu a atenção da plateia ao abordar as transformações do agronegócio e a inserção dos profissionais em um mercado cada vez mais competitivo. Acho que não tem um brasileiro em qualquer coisa que não tenha vínculos
diretos ou indiretos com o agronegócio. Então é um orgulho para todo brasileiro e um orgulho do país lá fora, porque quando eu dou aula na França com jovens de várias partes do mundo, chineses, indianos, americanos, e o Brasil é muito atraente. A palavra Brasil em agronegócio atrai, é um país que chama atenção e esses jovens do mundo inteiro querem vir ao Brasil, querem conhecer o Brasil. Então o Brasil é um país que se transformou nos últimos 20 anos e agora mais recentemente aflorou isso, até porque a importância econômica e social do agro foi compreendida e foi assumida pela mídia brasileira, pela população brasileira. O agro se transformou num grande orgulho. A noite ainda foi marcada pela palestra da produtora rural Camila Teles. Apaixonada pelo agro, a jovem empreendedora que aos 24 anos é sócia proprietária de uma agência especializada no Rio Grande do Sul, ministrou a palestra O Futuro da Agropecuária já é agora. A gente não precisa ficar pensando muito no futuro, porque a agropecuária já está acontecendo agora e os jovens já precisam incentivar, nós precisamos incentivar eles a já estarem atuando hoje. Então, dedicarem seus estudos ao agro, escreverem artigos relacionados ao agro, conseguirem enxergar possibilidades de atuar em diferentes profissões no agro hoje. Eu acho que os frutos vão ser colhidos no futuro, mas a agropecuária já está super avançada com tecnologias de ponta, com várias inovações presentes no campo e o jovem já tem que atuar desde agora. André Dobach, que se formou engenheiro agrônomo para depois se tornar produtor rural, entende que a realização deste evento é de extrema importância para a capacitação dos futuros profissionais. O que o jovem precisa é entender que a gente não está nem naquele clima bucólico da propriedade rural, onde tudo é paz, tudo é harmonia. A gente está num ambiente de trabalho extremamente agitado, extremamente competitivo e também a gente está produzindo alimento. Muitas vezes o jovem não entende o que é o trabalho do produtor rural, não sabe o que a gente faz para produzir o alimento que ele come todos os dias. Então, e não só alimento, roupa, ferramentas, utensílios de uma maneira em geral, muitas vezes o jovem, hoje em dia, mesmo na universidade, não está sabendo de onde vem aquilo, né? Então, eu acho imprescindível e muito importante essa atitude da ProSoja. Acredito que toda instituição de classe, toda entidade relacionada ao setor agrícola, agropecuário, deveria fazer mais eventos como esse e talvez num futuro próximo a gente consiga mudar a característica do agronegócio no Brasil. E por aqui é hora de responder a dúvida de você que mandou mensagem para a gente ao quadro Agricultura BR Responde. E o Agricultura BR hoje responde pergunta de telespectador da Bahia, do município de Euclides da Cunha. Leva aí o nome de um dos baluartes da literatura brasileira, é o Walter Macedo. Olha só, ele pergunta quais são as previsões de chuva para a cidade de Euclides da Cunha no mês de novembro, agora final do mês, e também para o mês de dezembro. Quem responde para você e para todos da região é a Juliana Rezende. Acompanhe. Respondendo à dúvida do telespectador Walter Macedo, da região de Euclides da Cunha, que quer saber como é que devem ficar as chuvas agora no decorrer desse finalzinho do mês de novembro e também ao longo do mês de dezembro. As instabilidades na região de Euclides da Cunha, agora ao longo dos últimos períodos, não foram de forma tão frequentes. Por conta disso, nas áreas mais ao norte da Bahia, a disponibilidade hídrica do solo ainda segue baixa, em torno de 20% até 30%. A partir da próxima semana, a condição na região de Euclides da Cunha ainda vai ser de tempo mais seco. Pancadas fracas e isoladas ainda podem ocorrer nas áreas mais ao norte da Bahia. A partir da segunda semana, essa chuva agora no interior do Nordeste vai conseguir se espalhar um pouco mais. Vai alcançar a região de Euclides da Cunha, mas não com volume tão elevado, em torno de 5 até 15 milímetros. Então é uma chuva mais fraca, não vai ser umas pancadas de forte intensidade. No decorrer do terceiro período, até o dia 8 do mês de dezembro, mesma condição. Chuva fraca, pancadas isoladas com baixos acumulados
na região de Euclides da Cunha. E no decorrer do mês de dezembro, a tendência é que essa condição ainda persista. Como a tendência ainda pode ocorrer das pancadas de chuva não virem a ser regularizadas no decorrer do mês de dezembro, as instabilidades ainda podem ocorrer com pouco menos de intensidade, intercaladas também com dias de tempo mais seco. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Ju. Obrigada pelas informações e obrigada a você também, Walter, pela participação. Boa safra para vocês todos por aí. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. A Agricultura BR traz agora como é que vem sendo trabalhados os valores para a soja no Brasil, trazendo agora destaque para o Rio Grande do Sul, que em 30 dias tem alta de 2,19%. Acompanhe conosco que no Rio Grande do Sul, no dia 23 de outubro, o valor era de R$ 68,50 a saca de 60 quilos. Sobe no dia 30 do mês passado a R$ 70. No dia 5 de novembro, mantinha esse valor, R$ 70 a saca de 60 quilos. No dia 16, recuava a R$ 69 a saca. E nesse dia 23 de novembro, sem referência dos Estados Unidos, por ser feriado, aquela situação toda, volta para R$ 70 a saca de 60 quilos, registrando alta pouco superior a 2% nos últimos 30 dias. No estado do Paraná, a alta também passa de 2% no último mês. O produtor que negocia sua saca agora está recebendo R$ 1,50 a mais daquele que negociou há 30 dias. Vamos aos negócios do estado paranaense, então. Valor no dia 23 de outubro era de R$ 67 a saca, na média para o estado. Valor subia para R$ 68 no início do mês de novembro e se mantinha assim até o dia 10. No dia 17, sexta-feira da semana passada, cotação da soja no estado do Paraná alcançou a média de R$ 68,50. Valores seguem neste patamar de R$ 68,50, acumulando ganhos de 2,24% em 30 dias. Na média nacional, que reúne os 10 principais estados produtores do país, a alta em 30 dias é de 2,27%. Acompanhe conosco, trazemos aqui que no dia 23 de outubro eram R$ 63,90 a saca. Em 1º de novembro, R$ 64,75. Valor mantido no dia 6 de novembro. Em 16 desse mês, chegava a R$ 64,70 a saca, portanto, bastante estável nessa primeira quinzena de novembro, os valores médios nacionais. E nesse dia 23 de novembro, a média brasileira chegava a R$ 65,35 por saca de 60 quilos, registro de alta de 2,27%. Agricultura BR no finalzinho, a gente lembra você que hoje é feriado nos Estados Unidos, por isso não há negócios acontecendo com a soja em Chicago e outros mercados. Mas há o dólar comercial sendo negociado aqui no Brasil. Vamos acompanhar como vem a cotação da moeda norte-americana. Neste momento, vindo com leve queda de 0,12%, negociada a R$ 3,23 mais um. Fabiano, já é um patamar bem mais baixo que a gente via no Brasil na semana passada, né? Exatamente, próximo a R$ 3,30, eventualmente até superando essa marca dólar, que está agora um pouco mais tranquilo o movimento por conta da situação de reforma, de previdência, que é uma expectativa hoje, pelo menos de algumas partes dela, acontecer ainda em 2017. Bom, e esta edição vai ficando então por aqui. A você, muito obrigada pela companhia e a gente se vê em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.